Bem-vindos, cursistas, à disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho. Como havia dito na nossa primeira aula, meu nome é Isadora Cagliari e serei sua professora formadora durante o módulo 3 do curso Técnico em Logística. Nessa segunda aula, estudaremos normas regulamentadoras, controles e manejos, ergonomia, ergonomia cognitiva e antropometria. Então, iniciando por normas regulamentadoras, podemos definir as normas regulamentadoras como um conjunto de orientações e procedimentos técnicos relativos à segurança e medicina do trabalho. Possuem como principais objetivos promover e garantir a integridade física, psíquica e saúde do trabalhador, estabelecer procedimentos de prevenção de acidentes e dispositivos de proteção individual e coletiva, instituir e promover uma política de saúde e segurança do trabalho nas empresas, regulamentar uma legislação relativa à segurança e medicina do trabalho. São distribuídas atualmente em 35 normas regulamentadoras e 5 normas regulamentadoras rurais, que são específicas para a zona rural, e podem ser consultadas sempre através do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Pensando na utilização das NRs, podemos ter a aplicabilidade de mais de uma norma para análise em cada situação. Por exemplo, considere o operador de empilhadeira. Esse profissional deve ter feito um exame admissional, que é composto e contemplado na NR7. Respeitar a sinalização e transporte de cargas, que é composto e contemplado na NR26 e NR11. E com certeza a CIPA fez um mapa de riscos e esse operador vai observar antes de iniciar suas atividades de trabalho, que está na NR5. Então, o local de trabalho envolve riscos, caso as condições ergonômicas não estejam adequadas, que é composto na NR17. E é claro que esse trabalhador está utilizando os equipamentos de proteção individual, também na NR6. Se o trabalho é a céu aberto, ou seja, externo, está contemplado na NR21. Mas também pode envolver locais fechados, que já é NR22. É sempre indicado observar as condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. Já estamos lá na NR24. E o que fazer com os resíduos industriais? Vamos olhar na NR25. Assim como conhecer o que prescreve as normas gerais, que é a NR1. Inspeção prévia, NR2, embargos e interdições, NR3, e as penalidades, NR28, para os empregadores, no caso. Então fica claro para você como ocorre a integração dessas normas? Percebe que não há como priorizar uma narrativa e ignorar as demais? Por apresentar tamanha importância e diversidade de atuações, a área de logística pode ser considerada como de risco para algumas empresas. Sendo assim, é fundamental a aplicação de leis, portarias, resoluções, medidas provisórias, entre outras normativas previstas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Falando agora sobre controles e manejos. Para que uma tarefa seja executada de maneira segura e respeitando a individualidade de cada trabalhador, é necessário considerar a maneira com que a tarefa é executada e como as ferramentas necessárias para a atividade devem ser manejadas através da ergonomia. A busca pelo estabelecimento de uma melhor adaptação e adequação na relação homem-máquina-sistema é o que estudaremos nesse 7º capítulo, tá? Então, para um bom funcionamento dessa relação homem-máquina-sistema, são recomendadas algumas orientações. Por exemplo, os controles devem considerar a anatomia e o funcionamento dos membros. Os dedos e as mãos devem ser usados para movimentos rápidos e precisos. Braços e pés usados para operações que requerem força, e muitas vezes. Controles operados pela mão devem ser facilmente alcançados e presos a uma altura entre o cotovelo e os ombros e devem ser plenamente visíveis. A distância entre os controles deve considerar a anatomia do ser humano. 2 botões ou alavancas operados com o dedo devem estar a uma distância mínima de 15 milímetros. Controles operados pela mão devem ser mantidos a uma distância de no mínimo 50 milímetros. Então, para operações de controle contínuo ou discreto e com pequeno uso de força e movimento, pouco curso e alta precisão, são adequados botões de pressão, interruptores de alavanca e botões giratórios. Para operações com grande uso de força durante um longo curso e relativamente pouca precisão, são adequados interruptores com grandes alavancas, manivelas, rodas de mão e pedais. Para essas áreas de ergonomia, os profissionais de design, arquitetura e algumas das engenharias mecânica, elétrica e mecatrônica auxiliam em muito para uma análise mais minuciosa dos comandos, em termos de diâmetros, botões, cores, empunhaduras, pegas, etc. São esses detalhes que devem ser sempre considerados para a redução dos acidentes e o desencadeamento ou até mesmo o agravamento de doenças ocupacionais, tá bom? Como é o exemplo dessa chave que a gente está vendo aqui na tela.
Olha só, essa chave, ela tem design diferenciado na imagem 1, 2 e 3 e é onde o design e esses profissionais que eu havia citado entram, ok? Falando agora de ergonomia. Bom, tem na nossa sala de aula presente um pequeno vídeo com o conceito de ergonomia, que é o que vai facilitar para vocês o entendimento, tá? Então vamos dar uma pausa para que o tutor possa passar esse vídeo para vocês. Agora que já sabemos o que é ergonomia, vamos a alguns dos seus objetivos. Aumentar a eficiência organizacional, ou seja, a produtividade e lucros, aumentar a segurança, a saúde e o conforto do trabalhador. E para um estudo ergonômico eficaz no ambiente de trabalho, devem ser considerados também posturas adotadas pelos trabalhadores, movimentos corporais efetuados, fatores físicos ambientais que enquadram o trabalho, o tipo de equipamento que é utilizado. Alguns tipos de intervenção da ergonomia nas empresas se dá através da concepção dos postos e métodos de trabalho, utilização de ferramentas ou ferramenta abordada, máquinas, imobiliário, correção de problemas identificados através de metodologias próprias, a sensibilização, informação e formação sobre métodos e técnicas mais adequados para a realização das tarefas através dos colaboradores. Aprendemos, então, nesse capítulo, que a ergonomia busca melhorar as condições de trabalho, oferecendo mais conforto e segurança. Vimos também que o conceito em si é antigo, mas que sua aplicabilidade ocorre após a Segunda Guerra Mundial, e que para fazer ergonomia é preciso somar vários conhecimentos de diversos profissionais para que juntos estabeleçam-se padrões de melhoria para os seus colaboradores e empresas. Cognitiva. Ergonomia cognitiva é considerada uma das áreas de maior dificuldade de entendimento por parte dos empregadores. A ergonomia cognitiva é a área que estuda a maneira como as pessoas pensam e processam aquela informação ao executar a tarefa. Então pense agora, o que você mais utiliza mentalmente para executar suas tarefas diárias? Memória, cálculos, raciocínio lógico, criatividade? Todos ao mesmo tempo, talvez? Qual é a carga mental que você precisa gastar diariamente para executar sua tarefa? Está diretamente relacionado aos processos pelos quais o indivíduo percebe, elabora e comunica a informação para se adaptar ao meio em que vive. Vamos imaginar, então, um trabalhador que executa a tarefa de movimentação de cargas e mercadorias. Ele precisa montar um sistema de rotas, níveis de estoque, processar pedidos, ou seja, vai planejar geograficamente o aspecto espacial, o tempo, estratégias e custos operacionais. Todo esse processo logístico exige do seu trabalhador domínio cognitivo, que é o princípio de organização para a resolução da tarefa, afetivo, que é a relação emocional para internalizar o que ele aprendeu, e psicomotor, que são as ações motoras, corporais, de execução física da tarefa mesmo. A preocupação da ergonomia cognitiva está em saber se o trabalhador em questão executa com habilidade esses três domínios ou se há uma deficiência em algum deles. E, claro, investigar qual é a parte mais comprometida para que, mediante essa análise, oferecer uma capacitação mais específica para esse trabalhador. Por exemplo, o trabalhador compreende a tarefa a ser realizada, mas apresenta algum tipo de comprometimento motor, de atenção ou de concentração, de memória, ou ainda tem dificuldade em se adequar a ferramentas, equipamentos de proteção e talvez não se simpatize muito com a tarefa. Seu desempenho nessa situação está comprometido, não somente na produtividade, tá? Mas também pode levar a algum tipo de acidente em função da carência de atenção, concentração ou outro comprometimento que o trabalhador possa ter, tá bom? A ergonomia cognitiva atua através de programas de treinamento, desenvolvimento e educação nas empresas. Dessa forma, as atividades de ergonomia cognitiva precisam ser direcionadas para cada trabalhador de maneira individual, considerando as características de cada um, e não de forma generalizada, pois cada trabalhador tem seu ritmo de aprendizagem e de execução da tarefa determinada para ele, no caso. Os conhecimentos devem ser estimulados de maneira contínua nas empresas e ser acompanhada por gestores de maneira empática, ou seja, compreendendo a limitação de cada trabalhador. Para que o processo de aprendizagem não se torne uma luta pelo poder ou elemento de obrigatoriedade para os trabalhadores e acabe dificultando ainda assim a elaboração daquelas atividades. Falando agora sobre antropometria. A antropometria é o ramo da antropologia que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo.
Na ergonomia, trata-se de considerar regulações e adaptações do local de trabalho, levando em consideração o indivíduo que lá atuará e suas proporções físicas, individualmente, e não por médias corporais. Por exemplo, uma máquina projetada para acomodar 90% da população masculina dos Estados Unidos acomoda também 90% dos alemães, mas não ofereceria a mesma comodidade para nós latinos, pois nossa condição de descendentes miscigenados, mistura de etnias e fatores ambientais, nos geram medidas corporais muito diferentes dos americanos. A definição dessas medidas pode ser observada no encosto da cadeira, altura do assento, altura da mesa, espaço entre o assento e a mesa, posicionamento do monitor, ângulo de visão e alcance do braço e perna. Conseguiu observar que todos possuem método de ajuste e regulagem para o seu conforto? Caso se regule a cadeira em que está sentado, o aluno ao seu lado, ao se sentar nela, provavelmente precisará regular de acordo com suas medidas para maior conforto. Entendeu? Então, pensando na aplicabilidade do estudo da ergonomia cognitiva para as indústrias, claro que a padronização seria ideal, pois resultaria em uma grande diminuição do gasto, barateando sempre assim os custos de produção e estoque. Mas na prática, essa redução financeira retornaria com custos com medicamentos, afastamentos, acidentes ou doenças ocupacionais, elevando assim o custo-benefício para a aplicação do estudo ergonômico cognitivo. Bom, cursistas, chegamos ao fim da nossa aula de número 2, tá? Não esqueçam de dar continuidade à atividade prática que foi postada na semana passada e até semana que vem.